Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa aula de pesquisa de mercado aplicada a micro e pequenas empresas, né? Então, quais os pontos principais que nós temos que tratar aqui, né? Sobre o que é efetivamente uma pesquisa de marketing, né? Então, todo o processo de pesquisa mercadológica, todo o processo de pesquisa, ele parte de uma dúvida ou de um problema inicial, né, que vai fazer com que nós tenhamos que buscar informações, né? Vamos buscar informações para sanar essas dúvidas, para ter subsídios para um processo de tomada de decisão. Então, todo o processo de pesquisa mercadológica, ele parte desse pressuposto. Eu tenho uma dúvida, vou buscar informações para sanar essa dúvida e essas informações vão me dar os subsídios para o processo de tomada de decisão. Mas por que isso é importante? Por que a pesquisa mercadológica é importante? Porque o processo, qualquer processo de pesquisa, ele vai ser importante. Bom, nós estamos em um mundo onde tudo que acontece globalmente, ele vai afetar localmente a forma como nós atuamos. Ainda mais no contexto que nós estamos vivendo agora, com o Covid-19, o grande desafio para todas as empresas, né, e principalmente para as micro e pequenas empresas, né, que não estão acostumadas a buscar informações no mercado, né, é a lógica do matar um leão a cada dia. Né? Então, essas empresas, elas vão agora ter que buscar informações para atuar nesse contexto global, né? Porque principalmente com a evolução da internet e com a velocidade com que as informações acontecem no mercado, o processo de globalização, ele afeta substancialmente qualquer tipo de empresa, por mais que a empresa pense que ela não tem uma atuação, que o global não afete ela vai ser afetada de alguma forma, né? Então, quais são as grandes características desse processo de competição global? As constantes transformações com relação à internet, né? Foi uma grande transformação que geram várias micro transformações no ambiente de competição das empresas, né? O processo de tomada de decisão tem que ser muito mais rápido. Se eu não tomar a decisão rapidamente, o meu concorrente vai tomar essa decisão e vai sair na minha frente, né? O contexto globalizado que afeta localmente, a nossa economia internacionalizada e muito interrelacionada. Então, esse contexto global, esse contexto de competição global, né, que muitas vezes são modelos utilizados para falar de grandes corporações transnacionais, mas eles acabam afetando como as pequenas empresas vão atuar, né? Um exemplo do nosso contexto atual, que me foi passado agora, é que as empresas do setor, algumas pequenas empresas mecânicas de caminhões, borracharias, que atuam perto do porto de Paranaguá, estão com uma redução drástica da demanda. Sim, há uma redução drástica da demanda porque o comércio internacional, né, ele foi reduzido, o comércio internacional reduzido, é menos produtos saindo do porto de Paranaguá, e menos produtos saindo do porto de Paranaguá é menos caminhões rodando, e menos caminhão rodando, menor a demanda por serviços de mecânica de caminhão. Então, um exemplo simples, né, de como efetivamente, né, o global vai afetar o local. E por isso é importante a pesquisa mercadológica, né, nessas micro e pequenas empresas, para buscar esse tipo de informação, para fazer com que as empresas tenham condições de ter informações para sua tomada de decisão em relação ao que ela vai fazer, principalmente em contextos de transformações. Nós sempre tivemos aquelas micro transformações, né, mudança no comportamento da demanda, alguma mudança de variável econômica que vai se alterando ali continuamente ao longo de um período, e até um processo de uma grande transformação, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Então,
Dentro dessa competição global nós também temos a questão da conexão global com clientes parceiros, né? O mundo é um mercado único, né? Nós que estamos trabalhando aqui em Paranaguá, né? Vemos como esse mercado único global, né, funciona por termos o porto ali e vemos a forma como a quantidade de mercadorias que são escoadas, que saem do Brasil e que chegam também de outros países. A gente vê como esse comércio internacional ele é feito, e temos que ter a consciência de que esse comércio internacional vai afetar a questão local. A competição global acaba afetando o local, né? E muitas empresas têm que se adequar. Mesmo empresas que tenham produtos e serviços extremamente padronizados, né, eles precisam de uma adequação, né? Nos slides eu coloquei para vocês o exemplo do McDonald's, né? Então o McDonald's passa por questões principalmente de adequação a questões culturais, né? O produto do McDonald's é um produto extremamente padronizado, as suas lojas são extremamente padronizadas. Então vocês podem ver aí nas fotos que eu coloquei no slide para vocês, né? Duas lojas do McDonald's que são extremamente padronizadas, mas adaptadas às suas questões locais, né? Então apesar de serem produtos padronizados, eles são adequados à cultura local, né, para se tornarem produtos específicos para uma reconstrução de imagem da empresa, né? Então nós temos exemplos de produtos, né, apesar de termos o carro-chefe, o principal produto mais conhecido do McDonald's, né, o Big Mac, ser um produto extremamente padronizado, nós temos outros produtos, né, que são relacionados, né, e são adaptados a demandas locais e a outros grupos de consumo, né? Os exemplos que eu coloquei para vocês ali, o produto voltado um hambúrguer feito de frango voltado para o mercado indiano, né, onde seria um absurdo nós vendermos o hambúrguer tradicional, né, o Big Mac tradicional, né, produto voltado para o mercado vegano. E assim as empresas, mesmo com produtos extremamente padronizados, elas vão se adaptar a questões de contexto, né? Ou seja, obter informações sobre aquela demanda, sobre como aquela demanda funciona, sobre como as nossas demandas funcionam, né, para poder adaptar o nosso produto a uma realidade, a um outro contexto, né? Então, para esse tipo de empresa, né, o pensar globalmente e agir localmente funciona. E esse agir localmente das grandes empresas, né, dessas grandes corporações, é o que vai afetar a forma como as micro e pequenas empresas funcionam, né? Coloquei outro exemplo para vocês ali de produtos relacionados à adaptação a questões culturais. A Coca-Cola com a lata azul, né, para o Festival de Parintins, né, para poder agradar e atingir a demanda de dois nichos, né, concorrentes que se formam por conta de uma questão peculiar, que é o Festival de Parintins, e nós temos vários exemplos de como isso funciona, né? Então nós temos um novo cenário mercadológico, né? O ritmo de mudança, né? O presidente da HP, o Richard Love, colocou aí que o ritmo da mudança é tão rápido que a capacidade de mudar se tornou uma vantagem competitiva. Era o que eu estava colocando para vocês até agora, né? A velocidade com que as informações circulam no mercado e com que elas afetam os nossos negócios, né? Elas vão cada vez mais exigir capacidade dos gestores, capacidade das empresas para buscar informações no mercado de alguma forma, né, e efetuar o processo de tomada de decisão. Então aquela empresa, aquele gestor que acaba se adaptando, né, mudando de forma mais adequada, né, ele acaba tendo uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva das empresas hoje, ela acaba partindo mais de como as empresas se adaptam às mudanças que ocorrem no ambiente
no ambiente competitivo, no ambiente de negócios, do que na forma como ela estrutura os seus processos internos, por exemplo. E por que se adaptar? Porque nós temos questões no ambiente que não são controláveis, né? Vocês já viram sobre isso, sobre o que é o ambiente organizacional, macroambiente, microambiente, ou ambiente interno e externo. Eu prefiro falar macroambiente e microambiente. Nós temos as questões do macroambiente que elas não são controláveis. Então as empresas elas têm que se adaptar a essas questões. E são essas questões macroambientais, né, econômica, socioculturais, políticas, mudança tecnológica, de legislação, de políticas ambientais no sentido ecológico da palavra, né, são essas questões que a empresa não tem como controlar, né, que fazem com que a empresa tenha que se adaptar o mais rapidamente possível a essas questões, porque ela não tem como controlar, somente se adaptar. O cenário mercadológico, ele acaba se tornando muito complexo, o ambiente de negócio se torna algo muito complexo, né? E há a necessidade das empresas buscarem formas de se adequar, de se adaptar e continuar atuando. E principalmente para micro e pequenas empresas, essa questão acaba se tornando muito mais sensível, porque ela acaba sofrendo com o processo de competição, né, forte com empresas que atuam globalmente. Então, nós temos que saber como classificar uma pesquisa de marketing, né? Então, eu coloquei ali um organograma para vocês, né, da classificação da pesquisa de marketing, né? Então, temos duas formas de tratar a pesquisa de marketing. Primeiro, uma pesquisa para identificação de um problema específico ou a pesquisa para solução de um problema. Então, o que é a pesquisa para identificação de um problema? A pesquisa para identificação de um problema, ela está relacionada a descobrir qual é o potencial de mercado da empresa, qual é a participação de mercado da empresa. Então, são questões de identificação específica da empresa. Verificar a imagem da empresa dentro de um determinado mercado, né? As características desse mercado, análise de vendas, tendências de negócio, né? Tudo isso são questões relacionadas à pesquisa para identificação de problemas. E temos a pesquisa para solução de problemas. Pesquisa de segmentação de público-alvo, relacionada a desenvolvimento de um novo produto, a formulação de preço de venda, a formas de promover o produto e as questões de distribuição. Então, a solução dos problemas, a pesquisa de solução dos problemas, ela está relacionada ao composto mercadológico, enquanto a pesquisa para identificação do problema está relacionada mais a questões de potencial de mercado. Então, o escopo da pesquisa de marketing está relacionado ao mercado-alvo, ou seja, como eu vou estabelecer o meu composto mercadológico, né, os 4 P's do marketing, né, como eu vou estabelecer esses 4 P's do marketing relacionado ao mercado-alvo que eu estou atuando. Então, toda a pesquisa mercadológica está relacionada a isso. Então, quando eu falo de produto, eu tenho que verificar satisfação e expectativas do teste de conceito de produto, hábitos e atitudes do consumidor, imagens de produto e também da marca. Então, são todas questões relacionadas ao meu produto que eu tenho que descobrir dentro de uma pesquisa mercadológica. Em relação a preço, a avaliação de preço, teste de sensibilidade a preço, avaliação custo-benefício, né? Isso vai influenciar na forma como eu posiciono o meu produto dentro do mercado quando eu estou relacionando com preço. Se nós pegarmos o exemplo do McDonald's, né, que eu coloquei para vocês, né, se nós analisarmos a forma como a empresa se posiciona nos Estados Unidos é completamente diferente da forma como ela se posiciona no Brasil. O McDonald's, para o público americano, para o mercado americano, ele é a opção mais barata de uma refeição para qualquer pessoa, enquanto no Brasil não é isso que acontece. Então, a gente vê isso, por exemplo, na forma como o preço é colocado. O preço do produto no Brasil, você pagar 15, 20, 30 reais em uma refeição desse tipo, ela é considerada cara. Então,
A sensibilidade a preço vai mudar o posicionamento do produto diferente do mercado americano, onde um produto a 5, 9, 10 dólares, né, é um produto muito acessível para a grande maioria das pessoas e é onde as pessoas conseguem fazer a sua refeição mais barata. Né? Vocês podem visualizar isso analisando qualquer loja do McDonald's nos Estados Unidos no período da manhã, quando vocês tiverem a oportunidade de ver em filme ou até visitar alguma loja ali lá nos Estados Unidos, né? É que você vai ver pela manhã que está cheio de carrinho de supermercado na frente do McDonald's. Mas por quê? Porque todo andarilho, todo morador de rua, né, tem o seu carrinho de supermercado, o carrinho de compra para carregar suas coisas. Né? E no McDonald's é onde ele consegue tomar o café da manhã mais barato nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Então a forma de posicionar o produto, né, o preço do produto acaba se tornando diferente. Assim como a forma de trabalhar as outras questões do composto mercadológico. A comunicação. Né? Nós vamos dizer que o processo de comunicação é diferente, onde as propagandas são veiculadas, elas são distintas quando nós comparamos mercados distintos. Né? Então tem que fazer todo o pré-teste de propaganda, um pós-teste, avaliação dos conceitos, né? E a distribuição dos produtos. Né? Quais são os canais que eu vou utilizar? Até analisando essa questão do posicionamento relacionado a preço, né? Onde as lojas do McDonald's estão no Brasil? Estão nos shoppings, né? Estão nos bairros mais movimentados, nos bairros de de maior renda, né? Nos Estados Unidos é diferente, né? Opta-se por lojas de rua que tem um conceito muito menos elaborado do que o conceito no Brasil. E isso não só o McDonald's, mas qualquer outra franquia de fora que venha para cá, ela atua da mesma forma, né? A Pizza Hut, né? Conversando com um colega americano que fez o mestrado comigo na Federal, ele ficou surpreso com o layout, com o refinamento de uma loja do Pizza Hut aqui em Curitiba. Né? Então, porque foi que lá o Pizza Hut era uma pizzaria qualquer, ele usa para não, o Pizza Hut nos Estados Unidos é um lixão, né? Que é a pizza mais barata que a gente consegue comprar lá, né? Diferente daqui. Então isso vai mudar a forma como o mercado-alvo é segmentado, né? E como eu vou colocar os produtos e serviços nesse mercado. Né? Então, por definição, né, a pesquisa mercadológica, né, ela pode ser definida como a identificação, coleta, análise, disseminação de informações de forma sistemática e objetiva. Né? Ou seja, não é uma simples coleta de dados e cada um faz o que quer com esses dados. Nós temos todo um processo de sistematização dessas informações. Né? Então, e a utilização dessas informações para a melhoria do processo de tomada de decisão, né? Sempre relacionada com a identificação e solução de problemas relacionados a questões de mercado, a questões mercadológicas. Né? Então, isso é o mais importante, são as questões mais importantes sobre as definições e a importância da pesquisa de marketing para as organizações. Né? Então, dentro desta aula, né, eu coloquei para vocês, estou colocando para vocês lá no Classroom, né, algo que nós conversamos já na aula passada, né, que é o exemplo da pesquisa da Coca-Cola, né, da New Coke. Né. Eu tinha colocado o ano para vocês lá, no último slide eu coloco para vocês o ano certinho lá do lançamento do produto da New Coke, né, que foi em 1984, né, e toda a reação de consumidores, né, e a forma como a empresa teve que mudar a colocação dessa nova marca dela para poder atender uma questão que eles não tinham visto, né,
na primeira pesquisa, né, que eles se basearam numa pesquisa clássica de desenvolvimento de novo produto, uma pesquisa quantitativa baseada em teste cego, e esqueceram de relacionar algumas questões que poderiam ter sido vistas, né, e colocadas de maneira mais adequada com uma pesquisa qualitativa, que é a questão de simbologias e de significados relacionados à Coca-Cola. Eu falei para você na aula passada, mas eu vou repetir aqui só para ficar registrado. Né? Pô, o americano é um cara... os americanos, né, se tratam de um povo que são muito apegados às suas questões simbólicas. Então tem questões que você não pode mexer. A Coca-Cola está altamente relacionada, né, com o estilo de vida americano, né, com o American Lifestyle que eles tanto prezam, né, e querem disseminar para o mundo. Então, pô, você pode mudar muitas coisas. Você não vai mudar a cor da bandeira do americano, as regras do beisebol, né, e o sabor da Coca-Cola. Então você sair de uma... até eu coloquei a foto aí no slide das duas latas lá, o que era New Coke, né, e acabou se lançando como um produto, uma submarca, né, assim como nós temos várias outras, né, da Coca-Cola, Cherry Coke, né, até a Diet Coke, essa nova com café, né. Então foram saindo submarcas ao invés de mudar a marca, né, principal. A Coca-Cola clássica, ela permanece até os dias de hoje, né, e se trata do grande erro da Coca-Cola. Aí eu coloquei o casezinho para vocês lá, falando da Coca-Cola, né, como isso foi o principal erro, né, o erro principal não, mas talvez o erro mais conhecido da Coca-Cola, né, e também um caso semelhante com o pão de açúcar de reposicionamento, né, da marca baseado em pesquisa, né, para vocês darem uma olhada, e a gente vai trabalhar com esse caso na aula de hoje. Beleza, pessoal? Bom, resumidamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né? E à noite estarei à disposição no WhatsApp de vocês, né? E vamos conversando, certo, pessoal? Agradeço a atenção para quem aguentou assistir até o final esse vídeo, né? E abraço e nos falamos daqui a pouco.